Comecei a frequentar a necrópole quando minha esposa me deixou. Eu pensei que estava indo bem, a paixão de nossa juventude havia se extinguido, mas não era isso que acontecia em todos os casamentos. Então, em uma conversa curta e unilateral, descobri que ela não poderia mais ficar comigo. Ela estava frustrada e com raiva, e às vezes sentia como se estivesse sufocada. Ela me disse isso de manhã. No início da noite, ela se foi. Nos dias que se seguiram, a casa que dividíamos parecia fria e vazia, e comecei a passar cada vez mais tempo longe dela. Sentei-me em cafés, tomando café por horas. Andei pelas ruas e descobri a necrópole. Ficava na periferia leste da minha cidade natal, uma área que eu nunca tinha motivo para ir antes. Enquanto eu estava lá pela primeira vez, olhando em volta para os milhares de cemitérios, pensei tristemente como esta cidade dos mortos era uma relíquia, abandonada há muito tempo para cair em desordem. As lápides das sepulturas que jaziam ao meu redor estavam escurecidas e desgastadas pelo tempo. Algumas estavam quebradas e em pedaços no chão, com ervas daninhas crescendo ao redor. Passei horas vagando entre eles, olhando as inscrições nas lápides que ainda não eram legíveis. A mais antiga que vi é de 1836 e a mais recente data de 1925. Quase um século atrás. Depois disso, subi para um terreno mais alto, onde havia dezenas de mausoléus moldurados pelo céu cinzento. Ficou claro que eram testemunhos do poder e da riqueza daqueles que foram enterrados neles. Os homens que fizeram fortunas com tecidos e produtos importados. Homens que precisavam que o mundo soubesse o quão importante eles eram, muito depois que a carne apodreceu de seus ossos dentro de suas tumbas de pedra. Foi fascinante e, quando o sol começou a mergulhar no horizonte, fui para casa e dormi melhor do que há muito tempo. Nos dias que se seguiram, voltei à necrópole e continuei minha exploração. Havia um prédio perto do que parecia ter sido a entrada principal da necrópole, que se destacava como diferente. Foi construída em pedra, mas não era um túmulo. Para começar, não havia nenhuma inscrição grandiosa esculpida nele. Parecia-me mais com um lugar onde alguém teria morado. Talvez alguém que trabalhasse na necrópole? Eu me perguntei. Um guarda, ou um coveiro, ou um zelador, algo nessa linha. Eu andei algumas vezes ao redor do prédio. As janelas e sua única porta estavam fechadas com tábuas, mas o tempo e o clima havia deixado essa barricada cada vez mais desgastadas. Eu provavelmente não deveria estar fazendo isso, pensei. Então coloquei minhas mãos em uma abertura nas tábuas ao longo de um lado da porta e puxei. Um estalo alto me fez congelar. Eu estava sozinho na necrópole, onde eu sabia, mas olhei ao redor nervosamente de qualquer maneira, garantindo que não havia testemunhas de que eu havia invadido o prédio. Dei outro puxão forte na madeira, deu. Agora havia espaço suficiente para eu me espremer. Eu respirei para ter certeza e entrei. O ar estava carregado de poeira e havia um cheiro úmido de mofo. A luz do dia suficiente escorria pelas rachaduras na madeira sobre as janelas para que eu pudesse ver. Havia os restos de uma cama de madeira, uma escrivaninha e uma cadeira. Havia também uma lareira. Usando a lanterna do meu celular, tentei olhar para a chaminé, mas tudo o que conseguia ver foram teias de aranha. Voltei minha atenção para a mesa. Havia uma gaveta em um lado que estava muito duro, mas depois de um pouco de barulho, ela se moveu e eu deslizei para abri-la. Fiquei intrigado ao ver que dentro havia um diário encadernado em couro. Parecia velho e frágil, então tirei com muito cuidado e o abri o mais delicadamente que pude. As páginas manuscritas dentro estavam desbotadas, mas ainda legíveis. Com o pulso acelerado, comecei a ler. Meu aprendizado como zelador da necrópole em Chamberlain começou em um dia de verão no ano de 1899. Apresentei-me a ele na portaria às 7 horas da manhã, sentindo-me igualmente excitado e nervoso. Tendo conhecido apenas trabalhos escolares antes, eu não tinha ideia do que esperar. As coisas, devo admitir, não começaram bem. O zelador me olhou de cima a baixo com uma expressão de total desdém no rosto. Eu tinha lavado e penteado meu cabelo com cuidado e colocado minhas roupas mais elegantes, então não tinha ideia de por que ele estava tão infeliz comigo. Então ele disse com uma voz grave: "Você é um idiota. Você ficará coberto de sujeira antes do fim do dia e sua camisa e calça elegante
ficaram arruinadas. Meu coração afundou e eu disse: vou correr e me trocar. Ele balançou sua cabeça. Não há tempo para isso, rapaz. O negócio dos mortos não espera. Com isso, ele se virou e saiu. Eu corri atrás dele, minha bochecha queimando de vergonha. Fui criado no campo por meu tio, depois que meus pais morreram, quando eu era muito jovem, e ele arranjou esse trabalho para mim em um quarto apertado e uma pensão. Mas ele estava envelhecendo e disse que poderia não fazer mais nada por mim. Eu estava sozinho a partir de agora e precisava ter sucesso no aprendizado. O zelador estava se movendo em ritmo acelerado entre as lápides que estavam ao redor. As inscrições neles ficaram borradas enquanto eu me apressava para acompanhá-lo. Não era minha intenção, mas continuei parado nas faixas de terra onde os próprios corpos devem ter caído. Pedi desculpa todas as vezes, pois parecia errado pisar no local de descanso deles. De repente, o zelador parou e girou. Eu tropecei e parei a centímetro de seu rosto sarcástico. Seu hálito fedia e eu podia ver as veias quebradas em seu nariz. Ele me deu um tapinha forte no topo da cabeça com o nó do dedo e perguntou: tem alguma coisa errada aqui dentro? Não. Consegui responder. Seu sorriso de escarnio aumentou. Então, com quem você está falando? Os cavalheiros e senhoras mortos, senhor, por andar sobre seus túmulos. Eu disse a ele e me preparei para outro golpe forte na cabeça. Para minha surpresa, ele riu e agarrou seus lados e balançou para a frente e para trás enquanto fazia isso. Então ele suspirou e balançou a cabeça e me olhou nos olhos, e não havia um traço de diversão em seu olhar quando ele disse: você pode dançar um gabarito com eles se quiser, garoto. Eles estão mortos, não passam de um monte de ossos e comida para vermes. Então ele se virou e começou a andar em um ritmo ainda mais rápido do que antes. Fiquei confuso e enjoado. Em poucos meses, um novo século começaria, uma nova era, e, no entanto, aqui estava eu nesse lugar estranho com esse homem frio e cruel como meu mestre. Mas eu era jovem, sozinho no mundo. O que eu poderia fazer, além de segui-lo e não pensar no que havia sobre os meus pés desajeitados? Estávamos indo em direção ao terreno mais alto, onde ficavam os túmulos mais grandiosos, quando ouvi um sino tocando. Era um som baixo e silencioso no vasto espaço da necrópole, mas não havia como confundir. Fiquei intrigado o suficiente para perguntar ao zelador que estava tocando uma campainha. Ele encolheu os ombros em resposta e disse: é a natureza rindo da tolice do homem. Então ele apontou para uma pequena lápide e percebi que o som do sino tocando vinha do subsolo próximo a ele, de algum lugar dentro dessa sepultura. O choque em meu rosto deve ter sido claro, porque o zelador bufou e disse: o homem, cujo túmulo é este, teve medo de ser enterrado vivo e deixou instruções para que fosse enterrado com o sino. Então, se ele acordasse em seu caixão, poderia tocá-lo e ajuda viria. Mas está tocando, comecei a dizer. Uma visão do homem, aterrorizado, deitado no escuro, abaixo de nós, pedindo ajuda, freneticamente preenchendo minha mente. O zelador me cortou. Eu vi na capela, antes que a tampa do caixão fosse fechada, em suas roupas baratas, com seu sino inútil, colocando no peito. Então ele foi trazido para cá e enterrado. Isso foi há 14 dias e o sujeito está morto. Não há dúvida. E as únicas coisas que podem estar sacudindo esse sino hoje são os ratos que mastigaram seu caminho para o caixão e estão prestes a desfrutar de um banquete de carne. Ele deu de ombro novamente e se afastou. Fiquei ali parado, sentindo-me tonto e perdido, enquanto o sino soava seu solitário toque. Então ficou em silêncio, o que parecia pior. O rato que estava brincando com ele deve ter deixado cair e se movido para o cadáver. Comecei a sentir calor, então meu estômago doeu. Inclinei-me para a frente e vomitei. O resto do dia passou em uma enxurrada de instruções latidas sobre quais seriam meus deveres e as muitas maneiras pelas quais meu magro salário seria reduzido quando eu fizesse coisas erradas. Foi-me mostrado como cavar uma sepultura e como sair do buraco quando estava pronto. E arrastei um barril com a terra que havia cavado, subindo e descendo a colina sem nenhum motivo aparente. Então me disseram para encher a sepultura de volta. Tarefas mais exaustivas e frustrantes se seguiram, e foi só depois de mais de 12 horas que o jardineiro finalmente me disse para sair de vista. Cambaleei de volta para a pensão
caí na cama pequena e dura em meu quarto sombrio e caí em um sono profundo e escuro. Não me lembrava de nenhum sonho, mas quando acordei, a primeira coisa que pensei foi que minha vida havia se tornado um pesadelo. Eu estava tão cansado que dormi com minhas roupas elegantes. Elas agora estavam enrugadas e sujas. Eu olhei para elas e suspirei e não pude ver a ponto de mudá-las. Tentei lavar a terra das mãos, do rosto, do cabelo, mas logo desisti e saí da pensão. O clima de verão estava demorando e não havia uma nuvem no céu. Ia ser um lindo dia, em qualquer outro lugar, mas não na necrópole. Pensei amargamente. O zelador estava do lado de fora da guarita. Ele estava colocando o tabaco em um cachimbo de barro e, sem tirar os olhos de sua tarefa, ele disse: "Você está 5 minutos atrasado, seu pagamento será reduzido de acordo." Eu já sabia que não adiantava discutir e fiquei ali pensativo enquanto o jardineiro me entregava uma pá e me dizia para seguir em frente. Eu segui morro acima, onde ele apontou onde eu deveria cavar uma nova sepultura. Descontava minhas frustrações no chão e em pouco tempo a sepultura estava pronta. O zelador não levantou um dedo para me ajudar. Esperei que ele me dissesse a próxima tarefa torturante. Em vez disso, ele me disse para sentar em um mausoléu próximo e ficar quieto. Intrigado, fiz o que me foi dito e fiquei feliz com a chance de descansar. Eu estava encharcado de suor e todo dolorido e poderia ter adormecido feliz. E eu estava começando a cochilar quando ouvi um canto ao longe. Eu pisquei, esfreguei meus olhos. O zelador também estava prestando atenção. Ele estava olhando para baixo da colina. Segui seu olhar e vi que havia uma pequena procissão vindo em nossa direção. A luz do sol refletia em um caixão carregado em uma carruagem puxada por cavalos, atrás da qual caminhava cerca de uma dúzia de homens e mulheres elegantemente vestidos. Alguns dos grupos carregavam guarda-sóis de aparência delicada, outros carregavam cartolas. Todos estavam muito bem vestidos e eram eles que cantavam. Ao se aproximar, reconheci que era um hino. A princípio, não vi, mas havia também um clérigo com um cortejo fúnebre que se aproximou do zelador e agradeceu por preparar o túmulo. Ele aceitou os agradecimentos com uma pequena reverência. Eu, tendo feito todo o trabalho duro, observei e mordi os lábios enquanto a carruagem se aproximava da nova sepultura e o caixão era colocado no lugar. A cerimônia que se seguiu foi breve, mas sincera, e terminou com homens e mulheres bem vestidos, cada um jogando gentilmente uma rosa no caixão antes que a procissão partisse, deixando apenas eu e o zelador de pé ao lado do túmulo. "Preencha", ele me disse rispidamente. Então me deixou trabalhando sozinho novamente. Depois que o caixão foi coberto com terra, limpei o suor fresco da testa e balancei os pés, sentindo-me repentinamente tonto com o calor e meu esforço. Mas não havia mais descanso para mim ainda. O zelador me levou às pressas até a portaria, onde a lápide do novo túmulo esperava. Me fez carregá-la, instalá-la sozinho. Mas trabalhos se seguiram, e quando estavam para terminar, estava pronto para cair de onde estava. Comecei a sair, mas o jardineiro me parou. "Você não está indo a lugar nenhum ainda", disse ele. "Vai esperar perto da nova sepultura enquanto eu como o meu jantar." Perto das lágrimas, arrastei-me de volta àquela colina amaldiçoada e sentei-me ao lado do túmulo. Não pensei que fosse possível ser mais miserável do que eu quando o sol se pôs no dia. A noite havia caído sobre a necrópole quando o zelador se aproximou de mim. Ele segurava uma pequena lanterna, embora estivesse apagada. Ele rosnou para mim e apontou para um novo túmulo. Olhei para ele, horrorizado. Ele levantou uma mão, ameaçando-me no ar. "Ligue", disse ele novamente, "ou então eu vou quebrar seu crânio aberto." Tremendo de medo da cabeça aos pés, comecei a remover a terra. Não demorou muito para que a tampa do caixão com suas rosas espalhadas fosse exposta. O zelador acendeu a lanterna e me entregou. "Mantenha-o baixo", ele murmurou. "Eu não quero que isso seja visto." Então ele desceu para o túmulo e subiu a tampa do caixão. O som era repugnante e agudo na noite silenciosa. Então o zelador abriu a tampa do caixão, revelando o homem morto lá dentro. À luz bruxulenta da lanterna, pude ver sua pele pálida, seus olhos e lábios fechados
Ele estava vestido com um terno de 3 peças formais e muito elegante. A corrente de ouro de um relógio de bolso estava pendurada em seu colete. O zelador enfiou a mão no bolso do morto e tirou o relógio e sua corrente. Depois vasculhou o resto dos bolsos do morto e tirou uma cigarreira de prata. Ele também tirou um anel de dedo do cadáver. Ele colocou tudo em seu próprio bolso, deslizou a tampa do caixão de volta no lugar e saiu da sepultura. Esse roubo foi a coisa mais terrível que já vi e fiquei boquiaberto olhando para o zelador. Ele não mostrou nenhum sinal de vergonha e me olhou diretamente nos olhos. Se você falar uma palavra sobre isso para qualquer um, ele disse. Então passou um dedo na frente de seu pescoço, deixando-me sem dúvida qual seria meu destino se eu falasse sobre o crime abominável que testemunhei. Quando finalmente voltei para a pensão, depois de encher a sepultura, não dormi nada. Eu odiava o fato de estar com medo de falar qualquer coisa sobre a profanação do zelador. Eu me odiava. Então amanheceu e voltei para a necrópole. Já havia uma agitação de atividade acontecendo quando cheguei. Blocos de pedra eram transportados em carruagem acompanhada por 3 operários e um cavalheiro bem vestido. O zelador se escondeu na porta aberta da guarita e me observou com os olhos semicerrados. Você se lembra das minhas palavras na noite passada, garoto? Ele disse, baixo demais para qualquer um, além de me ouvir. Eu balancei a cabeça, afirmativamente. Bom, ele continuou. Então vá e ajude esses homens. Eles estão construindo um novo mausoléu e será realmente uma boa coisa. Eu vou ficar aqui. Tenho meu próprio trabalho a fazer. Enquanto ele falava, percebi cheiro fétido de álcool em seu hálito e presumi que ele passaria o resto do dia bebendo forte e evitando qualquer tipo de trabalho. Isso acabou sendo uma coisa boa, porque significava que eu não o via enquanto ajudava os operários e os cavalheiros que, segundo descobri, havia projetado o mausoléu e estavam lá para supervisionar sua construção. Ele ficou feliz em me mostrar seus planos e falar comigo sobre as influências romanas e a pedra que foi trazida a centenas de quilômetros para este projeto. No final do dia, eu estava cansado, mas feliz. Havia, porém, uma nuvem sobre minha felicidade, e alguns dias depois, o mausoléu estava completo e um homem havia sido sepultado ali. Enquanto observava a festa fúnebre saindo da necrópole, fiquei enjoado de ansiedade. E mais uma vez, como eu temia, o zelador ordenou que eu ficasse para trás. Quando escureceu, depois me fez acompanhá-lo ao mausoléu. Ele arrombou a porta com um pé de cabra, mas o fez de uma forma que deixou poucos sinais de dano. Ficou claro para mim que ele era um ladrão experiente e me perguntei quantos dos túmulos e sepultura ao nosso redor ele havia invadido dessa maneira. Felizmente, ele não me obrigou a segui-lo dentro do mausoléu. Quando ele saiu, longos minutos depois, carregando uma bengala com um cabo prateado, um par de sapatos que parecia ser feitos do melhor couro e outro relógio de bolso, uma nova onda de repulsa passou por mim. Passou minha lanterna, disse-me para não me atrasar de manhã, senão me batia com a bengala nova e riu. Então ele caminhou em direção à guarita. Fiquei ali me sentindo impotente. Os mortos precisavam de alguém para protegê-los, mas eu não tinha força. Esse peso nos ombros, comecei a descer a colina. Eu não tinha ido muito longe quando ouvi um som que me deu calafrios. Era a campainha. Estava tocando mais uma vez de dentro da sepultura. Respirei fundo e fui em busca de uma pá que estava por perto. Não consegui impedir os roubos, mas consegui impedir que a campainha tocasse, removendo-a. Isso pelo menos daria um pouco de dignidade ao pobre homem que foi enterrado com ela. Não era muito, mas era melhor do que nada. Coloquei a lanterna na lápide para iluminar meu caminho e comecei a cavar. A essa altura, o sino já havia silenciado novamente, então o único som era o da minha respiração enquanto eu trabalhava. Pouco depois, a tampa do caixão apareceu na terra e eu me abaixei para pegá-la. A princípio, a tampa não se moveu e ficou claro que não havia sido aberta desde o enterro, o que significava que o zelador não devia ter pensado que valia a pena arrombar o caixão dessa pobre alma e o havia deixado intacto. Sussurrei um pedido de desculpa pelo que estava prestes a fazer. Abri a tampa usando a pá e comecei a deslizá-la para o lado. O cheiro doce, enjoado da podridão subiu de dentro do caixão. Eu fiz uma careta de desgosto e tirei a tampa completamente.
Esse corpo não era como o que eu tinha visto antes, que havia sido enterrado recentemente. Este tinha estado no subsolo por 2 semanas. Sua pele estava pálida e rachada em alguns lugares. Verme se contorcia dentro das cavidades crescentes onde estavam seus olhos, e seu rosto ondulado e inchado por causa dos insetos que se moviam abaixo. Eu sabia, engoli a bile que subiu no fundo da minha garganta e tentei me concentrar na tarefa em mãos. O sino pelo qual vim buscar repousa sobre o peito do morto, o que era confuso. Não havia sinais de rato, nem sinais de que alguma coisa tivesse perturbado o sino. Então, como isso soou? Eu ainda estava me perguntando isso quando um besouro emergiu entre os lábios do cadáver, seguindo de um suspiro. E então uma palavra: você, o homem morto, sussurrou. Você me abandonou. Eu dei o sinal, toquei a campainha, mas você me deixou aqui para apodrecer. A cada palavra, mais insetos saíam de sua boca e, à medida que saíam, a voz do cadáver ficava mais alta. Você, abandonado eu, disse e apontou um dedo acusador para mim. Que apavorado, mas de alguma forma consegui dizer: não fui eu, era o zelador. Ele deve ter entendido porque desviou-se o olhar cego de mim e então começou a se sentar. Eu me arrastei para trás e consegui sair do caminho enquanto o cadáver saía do seu túmulo. Peguei a lanterna e a levantei. À sua luz, vi que o cadáver segurava o sino em uma das mãos. A carne de seu dedo começou a cair e pude ver os ossos por baixo quando começou a tocar o sino. O terrível pedágio cortou a noite e foi acompanhado pelo grito do cadáver. Vingança! Ele gritou. Eu exijo vingança. Então ouvi um som de raspagem atrás de mim e girei, segurando a lanterna no alto, e vi a porta do mausoléu se abrindo lentamente e a figura de um homem saindo. Ele estava descalço. Uma nova onda de medo passou por mim quando percebi que era o cadáver que o jardineiro tinha acabado de roubar. Comecei a caminhar ao som do sino e do morto, pedindo vingança. E não foi sozinho. O cadáver cujo relógio, anel e cigarreira o zelador havia roubado estava se arrastando para fora da terra. De um lado, cerca de uma dúzia de sepultura, uma mão esquelética se erguia, e na minha frente, quase aos meus pés, uma caveira emergia da terra. E juro que ouvi a palavra vingança sair da sua boca. A única luz, além da lanterna que eu segurava em minha mão trêmula, vinha da janela da guarita ao longe, e foi nessa direção que os mortos ressuscitados se viraram e começaram a andar. Hipnotizado pelos horrores que presenciava, segui. Minha perna cederam em um ponto e eu caí, mas me levantei e continuei em seu rastro. Enquanto eu tropeçava pela noite, eu estava ciente de mais e mais mortos se juntando à grotesca procissão, até que finalmente eles chegaram à guarita. Não pude ver o que aconteceu, porque eram muitos, mas ouvi vidros quebrando e ouvi um grito. Então silêncio caiu sobre a necrópole. Nenhum pedido de vingança. Os mortos tinham sua justiça. Fiquei parado e observei enquanto eles voltavam para os seus túmulos, voltavam para o seu descanso. E fiz um voto solene que cuidaria deles e garantiria que nunca mais fossem perturbados. Juntei os restos sangrentos do zelador e o enterrei em uma cova sem identificação. Ninguém se importaria com ele, e minha mentira de que ele provavelmente estava bêbado em uma vala em algum lugar não foi questionada. E como ele não voltou, recebi sua posição e a ocupação da guarita. Por mais de 20 anos, trabalhei duro e cuidei da necrópole e preparei seu terreno para muitos outros enterros. E mantive minha promessa. Nenhum cemitério foi profanado, e todas as noites, enquanto esperava que o sono me levasse, não ouvia um sino, mas havia apenas silêncio. Os mortos permaneciam tranquilos em seus túmulos.